últimas informações do Flamengo, que já está de olho no Vasco da Gama, né? O seu próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. O clube carioca entrou ontem em campo contra o Milionários, a última partida da fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo conseguiu vencer, avançou para a próxima fase em segundo lugar, mas mesmo assim conseguiu avançar e agora vai aguardar o sorteio para saber qual será o seu próximo adversário na competição sul-americana. Uma baixa no elenco rubro-negro é Ayrton Lucas, que saiu machucado na partida de ontem e foi detectada uma lesão na coxa esquerda. Ayrton Lucas já foi tirado da partida contra o Vasco da Gama. Exame aponta lesão na coxa esquerda e Ayrton Lucas está fora do clássico entre Vasco e Flamengo. O jogador apresentou problema no fim do primeiro tempo da vitória por 3-0 sobre o Milionários. Substituído no primeiro tempo da vitória por 3-0 sobre o Milionários, o lateral esquerdo Ayrton Lucas teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda. O problema tira o camisa 6 do clássico contra o Vasco deste domingo no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas foi substituído por Vinha aos 41 minutos da etapa inicial. O uruguaio entrou bem no jogo e deu uma bonita assistência para Pedro fechar o placar. A nota oficial que o Flamengo informou agora há pouco foi a seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nesta quarta. O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no DM no CT Ninho do Urubu. Um desfalque tanto para a partida contra o Vasco da Gama. Todavia, nós temos um elenco bastante qualificado. E o lateral esquerdo, Matias Vinha, de seleção uruguaia, e que jogou ontem, quando o Ayrton Lucas saiu, é um excelente substituto, né? E o Flamengo não tem o que reclamar. Quando o Ayrton Lucas não tiver, Matias Vinha vai substituí-lo de maneira superior ou até igual ao jogador que hoje é titular do nosso Mengão. Então, que baixa o Flamengo teve, né? Não só para a partida contra o Vasco, mas dependendo, né, de como ele vai se recuperar, vai ser uma preocupação em tanto, já que Matias Vinha é o lateral esquerdo da seleção uruguaia e vai jogar a Copa América. Esperamos que essa lesão de Ayrton Lucas não seja nada grave e que o jogador, em poucas semanas, consiga se recuperar e estar 100% nos próximos jogos. Outro jogador que pode ser desfalque contra o Vasco da Gama é De La Cruz. De La Cruz pode ser cortado de jogo do Flamengo contra o Vasco. O Flamengo garantiu a vaga nas oitavas de finais da Libertadores nesta terça, quando derrotou o Milionários por 3-0 na última rodada da fase de grupos. Apesar da classificação, o rubro-negro teve preocupação, já que De La Cruz sofreu uma lesão, sofreu uma pancada e pediu para sair de campo. Nesta quarta, o uruguaio passará por reavaliação para saber se terá condições de jogo contra o Vasco. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, De La Cruz será reavaliado nesta quarta-feira no CT Ninho do Urubu. Desse modo, os exames darão conta se o uruguaio poderá ser relacionado ou não para o clássico diante do Vasco, que acontece no próximo domingo. No jogo desta terça, De La Cruz entrou em campo como titular. Contudo, o jogador sofreu uma pancada na perna direita durante o confronto contra o Milionários. Desse modo, o uruguaio pediu substituição aos 25 minutos do segundo tempo. Com a expectativa de ter De La Cruz à disposição, o Flamengo segue se preparando com foco no próximo compromisso da temporada. Isso porque o rubro-negro entra em campo contra o Vasco às 16 horas, horário de Brasília, deste domingo. Sendo assim, a bola rola no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, comando do time Cruz Maltino. Então pode ser também uma grande perca para o Flamengo diante do Vasco, se por acaso De La Cruz, por mais que não tenha sido constatada alguma lesão, o Flamengo pode pensar em preservar o atleta, já que ele
é um dos jogadores que mais correm dentro de campo, é um dos jogadores que mais se esforçam e se apresenta para as jogadas, né? Então, De La Cruz hoje tem um papel fundamental nesse meio de campo rubro-negro. E vamos torcer para que não haja nenhuma lesão, para que ele se recupere e fique 100% para o Clássico, já que Ayrton Lucas já foi constatado com uma lesão e é um titular que não será relacionado para a partida contra o Vasco. Todos nós sabemos que o elenco rubro-negro é bastante recheado de jogadores bons, mas temos que admitir que esse time do Flamengo titular precisa pegar ritmo e precisa jogar o maior número de partidas possíveis. Assim, o entrosamento dará mais consistência, dará mais evolução a essa equipe que tem oscilado bastante, principalmente no início da temporada, né? O Flamengo não fez uma fase de grupos da Libertadores boa, até porque se tivesse feito, o mínimo que deveria ter chegado era em primeiro lugar. Infelizmente, perdemos a vaga para o Bolívar, que com 13 pontos assumiu a liderança e avançou como primeiro do grupo. O Flamengo agora terá que pegar um primeiro colocado, do pote 1 e corre o risco de enfrentar Palmeiras, Atlético Mineiro e até mesmo o Fluminense, Um clássico do Campeonato Carioca poderá ser repetido aí na Libertadores da América. É claro que quem quer ser campeão não escolhe adversário. Quem quer ser campeão joga com qualquer equipe, seja dentro de casa ou fora de casa, mas venhamos e convenhamos. Se você puder avançar na competição sem pegar essas equipes mais difíceis, é melhor ainda. Vai dando mais regularidade ao time, mais consistência e, acima de tudo, os jogadores vão ganhando mais confiança no decorrer da competição. Se o Flamengo tivesse terminado em primeiro e sua campanha fosse a melhor da competição, com certeza teria mais chance de avançar e pegar adversários considerados mais fracos, levando em consideração que sempre poderia decidir a segunda partida em casa. E todos nós sabemos que Libertadores são 2 jogos. Os melhores classificados sempre irão decidir a segunda partida em casa. Você jogar diante do seu torcedor, com o apoio da torcida, é fundamental para que sua equipe consiga o resultado positivo. É claro que pode acontecer de um time que terminou em segundo colocado chegar na final e ser campeão. E isso todos nós sabemos. Ainda mais uma equipe qualificada que o Flamengo tem. Então, agora o nosso Mengão vai enfrentar um time grande, seja ele qual for. Estamos preparados e vamos torcer que os jogadores estejam concentrados e todos estejam aptos para a partida, porque agora o bicho vai pegar. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da partida de ontem do Flamengo? Participe e deixa a sua opinião nos comentários.